Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia e especialista em autismo precoce, e hoje vou apresentar 3 erros frequentes que nós fazemos com as crianças com autismo. Nas nossas interações, tanto em terapia quanto no dia a dia, existem alguns erros que aparecem muito frequentemente quando a gente está tentando buscar interação com as nossas crianças com autismo. O primeiro e mais frequente desses erros é excesso de perguntas e de pedidos para essas crianças. A gente tem muitas vezes a tendência de confundir interação com interrogatório. A gente tem a tendência de toda hora ficar pedindo coisa para a criança. Imagina, gente, se alguém que estivesse interagindo com você toda hora ficasse: qual é o seu nome? João, olha aqui para mim, que cor é essa? Mostra o carrinho, coloca aqui, dá, põe, bate, coloca, empurra, aperta. A gente tem uma tendência de, quando vai interagir com a criança, já entra no modo vou testar e mostrar tudo o que ele sabe. E o objetivo da interação é construir reciprocidade, interesse, prazer nessa interação. Ninguém tem prazer em interagir com alguém que fica pedindo coisas o tempo todo. Então a gente tem que tomar mais tempo de brincar também, de participar da brincadeira e não só ficar pedindo coisas o tempo todo. Muitas vezes a gente faz isso por falta de repertório nosso. Eu não sei o que fazer com esse brinquedo e aí eu fico pedindo 1000 coisas para a criança. Ou porque muitas vezes nós não estamos acostumados a sentar para brincar. Então a gente está acostumado a falar e a criança fazer. E aí a gente fica, aperta o vermelho, agora aperta esse botão, agora coloca aqui, agora mexe para lá, agora me dá, vamos guardar, coloca tal peça. Que nome que é isso? Qual que é essa cor? E aí a interação fica totalmente truncada, não tem fluência, não tem qualidade mesmo. Então a gente precisa ter uma qualidade um pouco maior de tempo com a criança. Se preciso, a gente trabalha nas nossas habilidades de jogo para saber seguir um pouco mais a liderança da criança, para não ficar pedindo o tempo todo coisas. A interação não é uma avaliação. A interação é a construção de reciprocidade. A gente vai criar sim oportunidades de aprendizado, que é diferente de testar. Quando a gente está ensinando, se a criança não consegue responder, a gente dá suporte para que ela aprenda a resposta. E a gente não pergunta coisas fora do nível que a criança está atualmente. Então, esse é um aspecto importante também. E esse é o nosso segundo aspecto, que é pedir coisas para a criança que vão muito além das capacidades dessa criança de jogo, da capacidade da criança de reciprocidade, de interação. Então, muitas vezes a criança está aprendendo a montar legos, está aprendendo a jogar uma bola, está aprendendo a fazer jogos mais básicos e a gente já está dando comidinha, já está querendo fazer faz de conta, já está fingindo que um bloco é um avião. Então, a gente tem que compreender um pouco mais o processo de aprendizado do jogo. Primeiro a gente aprende ações simples com o objeto, depois ações que a gente mistura diferentes objetos, depois faz de conta simples, como dar comidinha, colocar para dormir. Depois é que a gente vai criar histórias mais complexas, com super-herói, com ações contínuas, com uma história que continua ao longo da interação. Estar no nível que a criança se torna confortável e avançar aos poucos, sem exageros, ajuda a motivação, o engajamento e o interesse da criança na interação social. Imagina se toda vez que alguém viesse interagir com você, te pedissem para fazer coisas que você não dá conta ainda de fazer. Não tem uma forma mais categórica de acabar com a motivação de alguém do que você pedir coisas que ela ainda não dá conta de fazer, sobretudo se for muito frequentemente. Então, isso serve de convite para que a gente observe também o jogo da criança. A gente, ao invés de ficar só pedindo coisas,
E ao invés de pedir coisas muito complicadas, eu observo o que a criança gosta de fazer. Eu olho de verdade qual é o jogo da criança, qual é o nível de jogo que ela tem hoje. Eu sigo um pouco o interesse dela, sigo um pouco a liderança dela, faço um pouco daquilo que ela gosta de fazer também. Ao invés de ficar só pedindo para a criança fazer coisas que a gente julga funcionais com os objetos e que a gente acha que tem que ensinar para a criança. Se alguém está do seu lado só tentando o tempo inteiro pedir coisas, se alguém está do seu lado pedindo coisas que são muito difíceis, essa criança não vai querer interagir com essa pessoa. E muitas vezes isso acontece tão frequentemente que a criança toma aversividade, às vezes até mesmo de um membro da família, porque sabe que toda vez que se aproxima vai ficar pedindo 1000 coisas e vai ficar forçando a criança a brincar com coisas que ela também não gosta. Então, conhecer o que a criança gosta nesse momento é muito importante. Conhecer o que a criança é capaz de fazer também é muito importante. Então esse é o nosso segundo aspecto. E o nosso terceiro e último aspecto, existem muitos outros, mas eu quis trazer esses 3 que são muito comuns, é disponibilizar excesso de brinquedos. Erroneamente a gente acha que colocando muitas peças, muitos brinquedos, a criança vai acabar achando uma coisa que ela gosta e descobrindo formas funcionais de brincar com aquele brinquedo, descobrindo ações interessantes que ele pode usar depois na socialização. Mas o efeito geralmente é o contrário. A gente acaba fazendo com que a brincadeira fique muito bagunçada, com que a criança fique num comportamento que a gente chama de comportamento exploratório, ou seja, pega, põe na boca, pega, joga no chão, mistura tudo junto, joga tudo pro chão e não necessariamente aprende a brincar de verdade. Então, gente, vamos entrar um pouco mais no jogo da criança e usar isso para ensinar coisas novas. Controla um pouco o material, reduz a quantidade de coisas disponíveis o tempo todo. Vamos, por exemplo, montar um bloco. Segura alguns com você, vai dando para a criança, vai colocando, na hora que a gente está montando a torre, vai colocando alguns, vai dando uns para a criança, não deixa tudo livre, porque muitas vezes a criança fica só jogando ao invés de realmente aprender ações que podem depois ser usadas para socialização, né? Ações novas, ampliar esse repertório. Outra coisa que a gente faz muito é disponibilizar brinquedos que são inapropriados para o desenvolvimento infantil. Brinquedo com muita luz, brinquedo com sonzinho, que a criança fica só apertando de forma fixa, repetitiva, sem nenhuma interação social. Serve para ocupar o tempo, mas ao mesmo tempo serve também para desenvolver comportamento repetitivo, interesse sensorial, excesso de estímulo e faz com que a criança não se interesse tanto por nós, porque ela se interessa muito mais pelo estímulo sensorial, seja som ou seja luz. Então, gente, vamos selecionar brinquedos que exijam um pouco mais de troca, que criem um pouco mais de reciprocidade. Então, 3 erros muito frequentes que a gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo e a gente tem que ficar de olho para tentar evitar. Primeiro, brincar como se fosse uma avaliação com perguntas e demandas e antecedentes e solicitações o tempo inteiro. Segundo, não observar o nível de jogo da criança e não adaptar a nossa brincadeira ao nível que ela já tem hoje, aumentando um pouquinho para ensinar coisas novas num nível um pouco mais difícil. A gente muito frequentemente faz de conta com criança que ainda não sabe nem brincar de forma funcional com brinquedos simples. E terceiro, mas não menos importante, controlar um pouco mais o número de brinquedos disponíveis o tempo todo, controlar um pouco mais o material para garantir que exista um pouco mais de atenção, um pouco mais de oportunidades de aprendizado e não somente estimulação sensorial e comportamentos repetitivos. Para isso também vale a gente controlar um pouco mais os brinquedos eletrônicos. Então eu espero que tenha sido útil para você refletir um pouco mais. Qual desses 3 erros você comete em casa? Deixa no seu comentário aqui se tem outros erros que você percebeu nessa interação que reduzem o seu engajamento, que reduz a motivação da criança e que faz com que a gente tenha menos oportunidades de ensino, de interação e de troca com as nossas crianças com autismo. Muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e a gente se vê. Até breve.